começar nosso próximo conteúdo aqui, que são as forças intermoleculares. O que são essas forças? É a intensidade da força entre as moléculas. Então veja aqui, eu tenho três estados, estado sólido, líquido e gasoso, de uma mesma substância. Pode ser a água. Há de concordar que no sólido eu tenho a minha estrutura sólida e compacta, porque as moléculas estão conectadas umas com as outras. Então, a interação aqui entre as moléculas para formar o meu sólido, eu chamo de força intermolecular. Se eu quebrar essas ligações, ele pode ir para o estado líquido, na verdade, enfraquecendo essas ligações aqui, ou ele pode ir para o estado gasoso com moléculas isoladas. O fato é que nós estudamos ligações entre átomos, né? Tem um elemento aqui, outro elemento aqui. Então, tem uma ligação. Agora, a gente vai ver ligação entre as moléculas para formar a matéria em si. Essa matéria pode estar em estado sólido, líquido ou gasoso. Vai depender da intensidade da força entre as moléculas. Então, o que é força intermoleculares? Força entre as moléculas. Entre moléculas, ok? Essas forças, quanto menos intensas, mais volátil será a substância e menor será a sua temperatura de ebulição. Então, se as forças forem fracas, é mais fácil eu levar a substância para o estado gasoso, estado de vapor. Tem um exemplo aqui da água. Se a água chegar a 50 graus Celsius, ela não vai evaporar tanto assim. Ela evapora com intensidade lá em 100 graus Celsius. Agora, a acetona, se eu levar ela a 50 graus Celsius, ela vai evaporar muito mais rápido, porque as forças são mais fracas das moléculas da acetona. Então, quanto maior a força, maior o ponto de ebulição. Quanto menor a força, menor o tempo, o ponto de ebulição. Essas forças está relacionada com a mudança de estado físico, lá, da fusão, vaporização, condensação e solidificação. Tá? Então, ela aumenta quando eu saio do gasoso para o sólido. Nós vimos essas transformações em sala. Mas o ponto aqui é que quando eu estou no estado gasoso, a interação é mais fraca, por isso que a molécula está separada e isolada. Quando eu estou no estado sólido, a interação é mais forte, por isso que as moléculas estão mais juntas. Veja aqui, no sólido elas estão bem mais juntas do que no gasoso. O que são moléculas, pessoal? A gente viu no início do bimestre, as unidades constituintes da estrutura são moléculas. Então, qualquer estrutura, se você pegar uma barra de ferro, eu tenho moléculas formando aquela barra. Se eu pegar um cubo de gelo, eu tenho moléculas de água. Se eu pegar uma madeira, eu tenho moléculas formando aquela matéria. E elas podem ser, a gente já viu, né? Polares ou apolares. As ligações químicas que estabelecem as unidades constituintes da estrutura são, nós vamos ver três tipos de ligações entre as moléculas. As ligações de polo e as ligações de London, ok? Ou dipolo induzido, também conhecida. A dipolo, ela se estabelece entre moléculas polares. Tá? Grave isso aqui. Ligações de polo se estabelecem entre moléculas polares. Como funciona isso? Imagina que eu tenho um ácido clorídrico. Num frasco de ácido clorídrico, eu tenho milhões de moléculas de ácido clorídrico. Como que essas moléculas estão conectadas para formar o meu líquido ácido clorídrico, por exemplo? Elas estão nessa condição. Veja, eu vou olhar para a estrutura do ácido clorídrico e vou imaginar que tem um monte de moléculas de ácido clorídrico conectadas, não é? E cada molécula tem a sua carga parcial que a gente viu lá atrás, que depende da eletronegatividade. Quem for mais eletronegativo vai ficar com a parte negativa, e quem for menos eletronegativo vai ficar com a parte positiva. Então, o cloro é mais eletronegativo, ele tem a sua carga parcial negativa e o hidrogênio, por consequência, positivo. Ele vai se conectar com outra molécula para formar o meu todo, o meu líquido como todo, pela parte positiva da outra molécula. E assim sucessivamente. Então, eu tenho
parte positiva e parte negativa, que se conecta com a parte positiva, e a outra parte negativa aqui se conecta com a parte positiva de outra molécula. Então, essas interações aqui são chamadas de polo porque forma um polo aqui, né? Na verdade, dois polos que se conectam pelas partes opostas, ok? Por que existe esse polo? Porque o cloro é mais eletronegativo. Há uma atração da nuvem eletrônica nesse sentido. Ele fica com carga parcial negativa. Então, moléculas polares, ligações de polo. Veja aqui, entre as moléculas, o H2S. O S é mais eletronegativo, então ele tem a parte negativa. O hidrogênio é menos eletronegativo, tem a parte positiva da molécula. Tá? Então, essa parte negativa vai atrair a parte positiva da outra molécula e assim sucessivamente. Se eu fizer outra conexão aqui, ó, eu vou ter a parte negativa aqui do S atraindo a parte positiva do H. Se eu tiver outra molécula de ácido sulfídrico aqui, ok? Então, outro exemplo aí de ligação de polo. Eu tenho uma ligação, que é um caso particular da dipolo-dipolo, que a gente chama ela de ligações de hidrogênio. Por quê? Ela ocorre quando eu tenho flúor, oxigênio ou nitrogênio ligados ao hidrogênio. Qualquer molécula que tiver esses três elementos não precisam ser combinados, tá? Geralmente separados. Flúor, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, hidrogênio. Toda vez que eu tiver substâncias com esses átomos, eu vou ter a ligação de hidrogênio. Imagina que a água, o oxigênio é mais eletronegativo, então ele tem a sua parte negativa da água aqui, e aqui é a parte positiva do hidrogênio. A parte negativa se conecta com outra parte positiva da água, que se conecta com a outra parte negativa de outra água, e assim sucessivamente vai formando uma rede de águas conectadas para formar o meu líquido ou o meu sólido, dependendo do estado. O fato é que a parte negativa se conecta com a positiva. Então, essas ligações eu chamo de ligação de hidrogênio. É uma ligação, inclusive, mais forte que as outras ligações. Tá? Eu tenho uma terceira força, que é chamada forças de Van der Waals, ou dipolo induzido, ou força de London. O que eu tenho aqui? Acontece com moléculas apolares, esse é o ponto. Então, veja bem, dipolo com moléculas polares, ligações de hidrogênio quando eu tenho flúor, oxigênio ou nitrogênio. E eu tenho essas forças aqui de dipolo induzido que acontecem com moléculas apolares. Tá? Em média, a nuvem eletrônica distribui-se de forma esférica à volta do núcleo. O movimento de um elétron provoca um determinado instante de polo instantâneo. Então, eu tenho uma molécula apolar. O que acontece? Tem elétrons nessa molécula. Eventualmente, um elétron pode se deslocar para uma região mais afastada do núcleo. Uma nuvem pode estar confinada. E a molécula meio que deixa de ser esférica e passa a ser oval, porque os elétrons estão aqui meio se movimentando. Então, num leve momento, digamos assim, ou no momento do tempo, a molécula adquire parte positiva e parte negativa. Veja, ela é apolar. Uma molécula apolar ela é equilibrada, por exemplo, HH. Eu não tenho polos nela, ela é equilibrada. Os elétrons estão distribuídos igualmente porque as eletronegatividades são iguais. Então, eu tenho uma molécula mais circular. Quando um elétron eventualmente se desloca no eixo da molécula, eu tenho cargas positivas e negativas sendo formado, o que eu chamo de dipolo instantâneo, que é uma carga no instante do tempo. Olha o exemplo, eu tenho o cloro aqui, ele é uma molécula apolar, a nuvem está equilibrada, não tem forças distoantes aqui. A mesma força que esse cloro puxa é a mesma que o outro puxa, se anula é apolar. Só que no momento do tempo eu posso ter uma carga positiva aqui e uma carga negativa aqui. Por que isso acontece? Porque os elétrons estão aqui circulando e pode acontecer. Tá? Dele estar mais confinado à direita ou à esquerda. O normal é que ele seja mais equilibrado. Mas enfim, isso acontece. Quando isso acontece, ele atrai e induz outra molécula, né, pela parte positiva, atraindo elétrons, formando a parte negativa na outra molécula. E há uma conexão aqui que é dipolo induzido, ou seja, uma molécula fica levemente positiva num canto e a induz outra molécula apolar a ficar negativa, e assim sucessivamente eu poderia fazer uma rede aqui de cloros
ligando pelo lado positivo e negativo. Essa polarização é induzida, a molécula é apolar e induz a outra, tá? Resultando nas forças de atração entre as moléculas. Tá? Então, para finalizar, dipolo instantâneo, uma molécula cria uma carga negativa num canto por causa da movimentação dos elétrons, né? Ela é apolar. E ela vai induz a outra molécula a atrair os elétrons ou repelir, dependendo da carga que eu tenho aqui. Em comparação, as forças têm o seguinte: ligações de hidrogênio são mais fortes que dipolo-dipolo, que são mais fortes que dipolo induzido. Tá? Então, essa é a sequência da força. A atividade de hoje é fazer um resumo diferenciando as três forças. Cite exemplos de substâncias em cada tipo de força. Eu dei aí alguns exemplos, vocês podem pesquisar também. Então, faça um resuminho no caderno, poste aí no grupo, é a atividade de hoje. Ok? Próxima aula a gente volta com o exercício para fixar melhor essa ideia aí.